Um abraço aos amigos dos Causos Médicos, partimos para o 33º episódio. Bom, hoje tenho a honra, o prazer e a satisfação de ter um amigo aqui, um excelente gastrocirurgião, Dr. Jacques Mattoni, graduado junto comigo na gloriosa Escola Paulista de Medicina, residência de cirurgia geral, a qual tive o prazer de compartilhar as fileiras, mais residência posteriormente de gastroenterologia cirúrgica na Escola Paulista de Medicina. Foi médico assistente da disciplina de gastroenterologia cirúrgica da Escola Paulista de Medicina, doutorado pelo Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Videolaparoscópica, membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, fellow do American College of Surgeons dos Estados Unidos, especialização em cirurgia robótica desde 2015 e fez pós-graduação em nutrologia pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Dr. Jacques Mattoni, meu amigo, muito obrigado pela presença. É uma honra contar contigo para dividir as histórias nossas e da gastrocirurgia aqui com os nossos telespectadores. Obrigado eu aí pelo convite, Dr. Rodrigo, meu grande amigo aí de longa data. Esse currículo longo que você lê, ele só quer dizer uma coisa, né? Que a gente tá velho, né? E a gente vai acumulando aí um monte de linhas, né, no nosso currículo, mas é a velhice, cara. E parabéns aí pela iniciativa, muito interessante, né? Uma iniciativa muito boa aí para a turma que está começando, né? Para o pessoal que acaba vendo aí um pouco na gente o que vai acontecer lá para frente daqui vários anos. Bacana, Jacques. Acho que, dispensando as formalidades, nós somos amigos há muitos anos, a vida corrida talvez nos permita encontrar pessoalmente menos vezes do que basicamente o nosso convívio quase que diário na época da graduação, da residência. Mas ficam as histórias, fica a amizade. Eu acho que a sua história vai certamente inspirar. Eu acho que no braço cirurgia, a gastroenterologia cirúrgica é uma grande divisão, né, da especialidade cirúrgica, com muita área de atuação. Você vai contar um pouquinho desse campo cirúrgico, das oportunidades, ou como que vai se desdobrando essa carreira sua que é tão bacana, com tanto destaque hoje em dia. E inevitável, pensando em estrada, né, muitas histórias eu até já sei, porque a gente se conhece há muito tempo, mas dividindo com essa galera que está refletindo sobre os caminhos ainda, conta um pouquinho como é que foi a escolha, primeiro, da medicina, que acabou nos unindo na gloriosa Escola Paulista de Medicina. Teu pai é médico, talvez tenha te influenciado um pouco, né, nessa questão. Com certeza, com certeza. Embora, na verdade, no começo eu pensei em fazer engenharia, sabe? A minha ideia inicial era engenharia porque eu sempre gostei muito de matemática. O meu pai é médico, mas minha mãe era professora de matemática, né? Daquelas que desde pequenininho ficava me desafiando e aí colocava lá alguma conta mais difícil, colocava, né? Ela vivia num ambiente de professores, então quando a gente encontrava com os amigos, eles ficavam me provocando. Quanto é isso? Eu lembro de histórias de eu pequenininho, talvez aí com 5, 6 anos de idade, no meio dos amigos da minha mãe, e ela me chamava, olha aqui meu filho, mostra o que você sabe. E eu falava lá, pequenininho, imagina 7 anos, né? Olha, o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos, né? E todo mundo, caramba, né? E aí você ia começando a sentir assim, eu acho que eu manjo de matemática, porque tá todo mundo batendo palma para mim, né? Eu acho que devo ser bom nisso. E realmente com o tempo fui estudando, fui gostando, era a minha matéria que eu mais gostava na escola. Então eu comecei matemática, você acaba ligando direto com engenharia. Então tinha assim um interesse de fazer, mas por outro lado tinha um pai médico e também comecei a frequentar o centro cirúrgico com ele desde um pouco mais jovem, aí 16, 17 anos, e aí comecei a me interessar. E o divisor de águas foi entender que quando eu fui ver a nota do pessoal que passava em medicina na FUVEST, a maioria deles tinham notas muito altas de matemática. Porque às vezes eu ficava sentindo, talvez eu tenha um talento de matemática e se eu for fazer medicina eu vou acabar aí perdendo esse talento, né? Não vou investir nisso. Mas na hora que eu fui ver, assim, é quase que um pré-requisito você ter uma boa nota de física, de química e de matemática para você ingressar na faculdade de medicina. Então, na hora que eu entendi isso, me tirou um pouquinho o freio e aí a vontade de ser médico acabou se sobressaindo e assim aconteceu. Não, bacana, até porque sabemos, isso é uma discussão longa, do número de oportunidades de faculdades que existem hoje na nossa época, que infelizmente já não é tão perto, né? Estamos falando de
95. Nem fala, né? Então, assim, realmente se exigia um standard muito alto nas aprovações médicas. Então, via de regra, eram alunos que tinham expertise, de fato, não só em uma, mas em várias áreas do conhecimento, e isso era necessário para poder, né, entrar naquele funil e conseguir a vaga. Isso, era um pré-requisito, né? Então, o que para mim naquele momento era um talento, para a turma que fazia medicina era o normal, né? Quer dizer, o cara que tirava 4, 5 de matemática não ia passar numa boa faculdade, né, no caso. Então, era um pré-requisito. E na hora que se torna um pré-requisito, então você não fica tão preso àquilo. E dou graças a Deus que fiz essa escolha, né? Porque, afinal de contas, acho que eu não consigo nem me ver em outra profissão, muito menos hoje sendo um matemático, no caso. Então, foi E me ajudou a passar, realmente. Eu realmente tirei 10 ali de matemática, que foi um dos fatores que me ajudou a entrar na Escola Paulista aí. Não, que bacana. E nem preciso... não é muito difícil... saber a felicidade que foi, né, para sua família, para as nossas famílias, a conquista da medicina, mas a gente sabe hoje em dia que naquele exato dia que estávamos comprando a camiseta de calouro lá, era um caminho que estava apenas começando, né? Muita água ia passar por baixo dessa ponte ainda, muitas escolhas a ser feitas. Eu acho que, como eu sempre vejo nos perfis dos nossos amigos, independente das áreas que optam, mas uma coisa é verdade, eu acho que o cirurgião, e a gente talvez se incluiu nisso, ele tem essa escolha, pelo menos esse gosto muito cedo, né? Eu lembro que lá a gente tinha uma faculdade que felizmente nos dava muita oportunidade de ligas, depois um pouco, mas sempre de iniciações científicas, e a área cirúrgica, de certa forma, nos chamou e a gente acabou galgando, né, essas primeiras experiências com os professores, ambiente da técnica experimental, técnica, né? operatória. Boas épocas a gente trabalhou. Eu comecei no segundo ano da faculdade já nessa técnica operatória. Então, quando eu entrei na faculdade, no começo eu gostava muito de genética, então eu pensei em fazer alguma coisa voltado assim para pesquisa. Então, a área de genética era uma área que me interessava. Eu tinha um tio que ele era um cientista importante, morava em Brasília, então também era um foco assim de trabalhar como cientista e fazer alguma grande descoberta e tudo mais. Mas no Brasil é muito difícil, né? A área assim de pesquisa aqui, ela é uma área muito complicada, assim, existe pouco investimento, né? Não tem muito apoio, então foi talvez um fator assim que me fez talvez desistir disso aí. E aí, logo na faculdade, no segundo ano, eu comecei a fazer trabalhos de cirurgia experimental. Então, a gente fazia cirurgias em animais de laboratório, né? Naquela época, a gente fazia cirurgia em coelho. Teve uma época que era até em cachorro, né? E aí, isso aí vai trazendo, assim... Quer dizer, no momento que você entra na faculdade e você tem contato com uma área cirúrgica, de colocar a mão no paciente, de fazer uma intervenção, de você ver o uso do bisturi, você ver técnicas cirúrgicas, isso aí traz uma recompensa. Você mais ou menos que começa a se sentir médico um pouco antes de você ser médico, porque você está fazendo um procedimento já avançado ali, né? E a gente acabou formando um grupo legal, né? Você participou junto com a gente, tivemos outros colegas aí até da nossa turma e de turmas para cima e para baixo que participaram. E a gente fazia um trabalho legal e começamos a publicar trabalhos em revistas científicas, começamos a ir para congressos, o que no começo era interessante porque a gente era aluno de faculdade, de repente ganhava uma viagem para ir para um congresso. Sim. Começou quase como um estudante de medicina turista aí para passear, mas no fim das contas... A partir dali, você começou a ter contato, né, com a parte científica, produção científica, ir num congresso, dar uma aula num congresso de um assunto, receber uma crítica ou um elogio, e aí você trazer essa crítica de volta para o laboratório de cirurgia experimental, para você poder aprimorar a sua pesquisa e, eventualmente, lá alguma pesquisa dava algum resultado importante e o pessoal, você ganhava um prêmio por isso... E aí a área cirúrgica foi conquistando, sabe? Desde o segundo ano eu fui sendo conquistado pela área cirúrgica. Paralelamente com isso, tinha meu pai, que também é um cirurgião, então eu comecei a frequentar as salas de cirurgia que ele operava. No começo comecei a instrumentar para ele, para a equipe que ele tinha. Depois de um tempo comecei a entrar em cirurgia como assistente, e aí eventualmente de vez em quando me deixavam fazer uma coisinha ou outra, fechar uma pele, dar um ponto aqui.
Então eu fui, no fim, abraçado por essa equipe e fui abraçado pela disciplina de cirurgia experimental lá da Escola Paulista e talvez isso aí acabou, de alguma forma, sedimentando, né, a escolha pela cirurgia. Aí na hora que chegou na hora da decisão do 6º ano, né, que é o momento mais tenso, porque você chega no 6º ano para escolher uma residência, quem já escolheu lá de trás, tem uma segurança muito grande. Mas vários colegas nossos chegam naquele momento e não sabem. Às vezes estão entre 1 e 2, às vezes estão entre 5, né? E aí você vê a turma começa a fazer uma residência larga, faz outro, porque é difícil, assim, realmente a medicina tem uma série de possibilidades e cada possibilidade te traz um leque grande de tipos de trabalho que você vai ter, que no 6º ano, assim, você tem que escolher. Eu já tinha escolhido, isso me facilitou a vida, mas vários dos colegas não tinham escolhido até então e às vezes eu lembro de colegas que chegaram na hora e tinha lá que fazer um xizinho e eles ficaram olhando, putz, aqui, quer saber, vai aqui, né? E você acaba fazendo xizinho e torce para dar certo aí no futuro. Eu tive esse caminho um pouquinho mais trilhado do começo, me facilitou um pouco, porque chegou esse momento eu não tinha mais nenhuma outra disciplina assim em vias D, a cirurgia era a minha área, e aí a gente começou a trabalhar para conseguir entrar nisso. Não, eu acho que isso traz 2 pontos que são bem legais. Acho que o primeiro é um que você lembrou, que felizmente a gente teve a oportunidade de ter um local de formação que nos permitiu ter experiência. E até tira um pouco, às vezes, acho que o peso no futuro. Quando nós íamos lá, sem muitas pretensões como aluno, né? A gente teve a oportunidade de ir num congresso, alguns congressos fora, às vezes, e por vezes o professor falava, vai lá e apresenta esse trabalho. Óbvio que da ansiedade, da estresse, mas você está lá no papel de aluno. Então, talvez até a forma com que a gente foi lá, caminhou e apresentou. No futuro, quando você já é médico, já é residente, pós-graduando, talvez tire um pouco daquele estresse. Ou seja, as oportunidades de experiências anteriores vão te forjando, vão te apresentando esse ambiente que, obviamente, é um ambiente formal, da medicina, dos congressos médicos, mas sabendo que é a nossa natureza, né? É o que se espera no futuro do médico. E a outra questão, eu acho que é muito importante para essa galera mais nova, até para quem ainda não se formou e está em vias D, saber que também, se não vier naturalmente antes, isso acontecer depois, pode ser na última hora e ser absolutamente feliz essa escolha, ou não foi aquela escolha ideal. Quantos colegas nossos que a gente conhece que refizeram uma escolha de especialidade e estão muito felizes hoje em dia. Se encontraram. Eu tinha um fato curioso. Há 2 semanas atrás eu atendi no consultório uma moça que é uma estudante de medicina de 4º ano, uma faculdade aqui em São Paulo. E aí eu estava conversando com ela sobre medicina, e aí como é que está o curso, você está gostando, né? E a menina, assim, demonstrou um pouco de preocupação, não sei se eu estou gostando, não sei o que eu vou querer fazer. Talvez um pouquinho perdida, assim, em relação ao futuro, se vai valer a pena, se não vai, como é que tá. E eu estava comentando com ela, até acalmando, né, dizendo uma coisa muito interessante, que a medicina, ela tem algumas características que são diferentes das outras especialidades, né? Por exemplo, na medicina é muito difícil você conseguir ver alguém desempregado. Uhum. O desemprego na medicina, você vê que a gente mora num país que tem os seus problemas, né? Um país de 3º mundo ou 4º mundo, né? Depende da comparação. Então, assim, o desemprego é um problema. Hoje em dia a gente tem aí talvez em torno de 9, 10, 11% de desemprego no país, mas na medicina isso não existe, né? Então, quer dizer, você, independente de qual área você vai seguir, o seu emprego é garantido. A necessidade de talvez você ficar lá anos procurando emprego, procurar ser motorista de Uber porque você não tem o que fazer e está procurando alguma coisa intermediária ali. Isso na medicina não tem, a gente não enxerga isso. Quer dizer, todo mundo tem o seu emprego. Então, pelo menos isso é uma tranquilidade, porque muitas profissões você termina e você não tem emprego, e muitas vezes você acaba terminando uma faculdade e vai procurar outra coisa que é totalmente diferente. Então, a medicina não tem isso. Segundo, a medicina, ela faz uma série de possibilidades de trabalhos distintos. Você pode trabalhar num escritório junto com um microscópio, por exemplo. Você pode trabalhar dentro da sua casa fazendo telemedicina ou, se não, fazendo laudos de exames de ressonância e tomografia. Ou você pode trabalhar em direto contato com o paciente. Ou você pode trabalhar na indústria farmacêutica. Você pode trabalhar na indústria de dispositivos médicos para cirurgia robótica, cirurgias com materiais. E você pode, eventualmente, até fazer uma faculdade de Direito e virar o advogado de toda a sua turma de médicos, como o Dr. Rodrigo. Quer dizer, todas as possibilidades estão lançadas e são poucas as faculdades em que você termina e você tem uma ampla margem de possibilidades de trabalho, né? Então,
Às vezes a pessoa não gosta, poxa, mas eu não gosto de sangue. Mas você não precisa ver sangue para ser médico. Mas eu não gosto de ficar tratando com paciente e tal. Mas você não precisa disso também. Na hora que chegar o seu momento, você pode escolher alguma carreira que te satisfaça de acordo com a sua necessidade daquele momento, né? Então, isso é uma coisa que é muito interessante. E a menina saiu da consulta toda felizinha, assim, puxa, obrigado, né? Quer dizer, até a gente conversou sobre o problema médico que trouxe ela aqui, mas acabou a conversa sendo mais acolhedora para aquilo que ela estava precisando, que era alguma ansiedade, quase que um desespero em relação à segurança de tal, né? Fazendo a coisa certa ou não. E ela saiu assim mais confortável. E é verdade, a medicina tem isso, né? Você vê que a gente tem nossa própria turma, tem colegas em diversas áreas, né? Alguns que trabalham com pacientes, alguns que trabalham em indústria, e cada um muito bem alocado aí no seu respectivo lugar. Não, outro dia você bem lembrou a indústria como um empregador atual importante. Eu fazendo uma conta, acho que éramos 110 na turma, se não me engano. 110, Acho que, em média, 10 colegas nossos bem empregados em indústria farmacêutica. 10%, é bastante coisa. Então, assim, é algo relevante, né? Que talvez quando a gente começou não tivesse esse leque tão aberto na cabeça. Não, imagina. Porque quando você entra, mas eu quero ser um cardiologista, eu quero ser um cirurgião, você nem sabe direito como é que são as subdivisões ali, né? Eu quero ser um cardiologista, um cirurgião, talvez um psiquiatra, né? Mas tem muitas... Quando você entra, você não tem a menor ideia o que é o imunologista, o que é o reumatologista, o que é o patologista. Você não sabe essas coisas, né? Você entra para ser médico, mas... São várias as possibilidades. Então, essa é a característica principal, né? Você tem uma ampla gama de possibilidades e, junto com isso, você tem um índice baixíssimo de desemprego. Muito bom. Eu acho que isso acaba encorajando, né? Mais com tantas incógnitas, né? No futuro econômico do país, hoje em dia, para os jovens, não só para os jovens, mas acho que isso acaba sendo um ponto bom. E eu acho que dentro da própria dinâmica da medicina também, é importante dizer que eu acho que a gente tem que viver o tempo, ou seja... houve, né, na nossa trajetória períodos em que é meio que a fase da esponja, né? A gente ia fazer estágio voluntário em pronto-socorro para aprender a sutura. Na residência, se não desse para dormir, tudo bem, né? A gente ficava indo atrás de procedimento ótimo, e acordava, comia aquela pizza quando dava e acordava no outro dia pronto, né? A gente fazia plantões de 60 horas direto, né? Existia o plantão que você ia do pronto-socorro para a enfermaria. Eram 60 horas, você entrava no hospital e você saía 60 horas depois, tendo dormido picadinhos os buraquinhos que você conseguiu. Né? Imagina, hoje em dia, né? Você chega em casa, eu tenho uma cirurgia de madrugada, no dia seguinte já acordo e tô zureta, né? Puxa, Sim. Naquela época a gente não... Era além da idade, que favorecia muito, era uma energia por aprendizado, né? Sim. Era horas de voo que a gente tinha, que nem o piloto, né? O piloto dentro do avião, ele tem as horas de voo e ele vai sendo graduado de acordo com isso. A gente, quanto mais horas dentro do hospital, era mais aprendizado, porque cada paciente chegava no pronto-socorro, cada baleado que o SAMU trazia, cada acidente que aparecia, cada caso difícil, cada professor que trazia lá um caso diferente, cada instante dentro do hospital naquela época a gente aprendia, né? Hoje a gente também aprende, quer dizer, eu aprendo com os meus pacientes, mas é uma velocidade muito menor. É esse conceito que você falou de esponja, eu achei ótimo. O conceito de... Porque ali na residência, na fase de 5º, 6º ano de faculdade e a residência em si, cada coisinha ali você está aprendendo. Passou, você vê alguém conversando de algum assunto lá, você entra, vai ver um caso, você aprende ali, né? A gente tinha todo esse interesse. Talvez o principal motivo que a gente fazia o plantão de 60 horas, além de cumprir a nossa obrigação, porque mudou muito, né? Hoje em dia a residência ela não tem mais essa carga pesada como a gente tinha. 60 horas hoje em dia é considerado quase que um abuso, né? No máximo, acho. Então não se aceita isso. Mas a nossa época era um pouquinho diferente e a gente ficava lá pelo aprendizado. A gente tinha que cumprir uma função, mas na residência, cada instante que você estava ali, você estava aprendendo alguma coisa. E essa coisa é aquilo que a gente usa hoje em dia, né? Quer dizer, a gente torce para que os médicos que estejam agora fazendo a sua residência tenham também a mesma quantidade de horas de voo da gente, porque eles vão cuidar da gente quando a gente ficar. Daqui a 20, 30 anos, são esses médicos que estão cuidando. Então, se eles tiverem uma vida muito molezinha, vai ter menos horas de voo ali, menos aprendizado e, de repente, a gente vai acabar apanhando um pouco ali na frente. E, naturalmente, depois de constituída essa bagagem, né? Você, pela família, seus filhos, logicamente, não se precisa e nem se imagina que vai se manter uma rotina como essa. Obviamente,
Depois do tempo é o que a gente conversou. Ou seja, vai ter uma cirurgia de manhã. Não, já vou dormir 8h30, 9 horas, tô na cama. Amanhã de manhã, exatamente. 4h30, 5 horas, tô de pé, tô bem. Porque também se virar à noite já não é a mesma coisa. Exatamente. Não, essa semana passada, tinha uns primos que estavam combinando lá com a gente o jantar. E é um jantar num restaurante que aí o pessoal abre umas garrafas de vinho e tudo mais. Eu falei, puxa, pessoal, eu não vou porque eu tenho cirurgia às 6 da manhã. Eu não posso tomar um vinho aqui com vocês e se divertir. Às 6 da manhã tá no centro cirúrgico, isso é incompatível. Então a gente, às vezes, até hoje em dia, a gente abdica de alguns eventos sociais em prol de estar ali bem para um procedimento cirúrgico. Mas naquela época... Sim, a energia era infinita. Era infinita. Saudades, viu? Saudades. E depois lá na residência de cirurgia geral que a gente fez junto, depois de cumprirmos aí um ano de serviço militar, né? A gastro acho que foi meio... Porque eu lembro que o Dr. João Manzano, o brilhante urologista, sentou aqui para conversar com a gente também há uns capítulos. E eu lembro que a gente estudou junto aí na reta final, mas acho que a gastroenterologia cirúrgica já era algo bem tranquilo dessa sua decisão dentro das especialidades, né? Quando eu estava já na residência, na residência de cirurgia geral, eu já tinha escolhido a minha área da gastro. Eu, naquela ocasião, já estava inserido em equipe cirúrgica de gastro, eu já dava alguns plantões na área de gastro, eu já estava projetando a minha vida para isso. Então, é a mesma coisa, a gente faz uma residência de cirurgia geral, nesse momento você é um cirurgião geral, quer dizer, você vai atender trauma, você vai passar na cirurgia vascular, cirurgia plástica, cirurgia do tórax, gastro e tudo. E depois que termina essa residência, então você vai ter uma nova prova, né? E aí você começa do zero, você vai escolher a especialidade, você vai escolher quais são as instituições que você tem interesse de fazer isso, porque você não tem certeza se você vai entrar naquela que você estava, e às vezes você quer realmente mudar e ir para uma outra, então são várias instituições, e você começa a se preparar para uma nova prova, que é uma prova muito mais difícil, porque é uma prova com um número de vagas muito restrito, né? Quer dizer, a gente quando prestou medicina, a gente estava disputando dentro da Escola Paulista de Medicina 110 vagas, então o Brasil inteiro disputando 110 vagas. Na residência de cirurgia geral, nós tínhamos naquela ocasião 12 vagas. Então, aí no caso, a gente tem todos os médicos formados no Brasil inteiro que gostariam de fazer cirurgia, disputando 12 vagas. E, de repente, na especialização, a gente tem todos os médicos que fizeram cirurgia no Brasil e que têm interesse de fazer gastro, disputando 2 vagas, né? Então, neste momento, você está aí de encontro com uma prova que é talvez o maior desafio, embora todos são, porque o vestibular é um desafio, a prova da residência é um desafio, mas a prova da residência da especialidade é um desafio para 2 vagas. Quer dizer, se você for um cara sensacional na prova e ficar em terceiro lugar, você está fora. E aí esse tipo de disputa era uma coisa assim, né, muito difícil, muito angustiante. Mas no fato é que você passa a residência de cirurgia e aí lá você passa pelas diversas especialidades e aí é natural que você tenha alguma afinidade maior por alguma delas. E aí então no final dessa residência você tem que optar por alguma das seguintes se você for realmente continuar. Algumas pessoas já nesse momento já param de fazer residência, ficam com seu diploma de cirurgia geral e vão trabalhar por aí como cirurgião geral. E aí uma outra porcentagem, então, quer fazer uma subespecialização. E nesse caso eu tinha interesse pela gastro e aí também estudei bastante para a prova, por sorte, ou não sei se sorte, um pouco de esforço, tudo junto, entrei na gastrocirurgia e aí foram mais 2 anos de residência. E aí já é uma residência na mesma instituição, eu fiquei sempre na Escola Paulista de Medicina, mas aí já na disciplina de gastroenterologia cirúrgica, e aí eu segui esse caminho, né? E aí os colegas aqueles que fizeram residência junto com você de cirurgia geral, foram para outras especialidades, e a gente se encontrava no centro cirúrgico, às vezes até fazia cirurgia combinada, então tem um outro colega que é um cirurgião vascular, a minha cirurgia é gastro, mas naquela cirurgia vai precisar ter um vascular, então você acaba tendo um time, né? E até um time mais eclético, porque ele é um time mais hábil em todas as áreas. Você tem um cirurgião plástico que você pode chamar, você tem um urologista, você tem um vascular, e você forma assim um time legal para poder atender aí as urgências e os casos complicados lá do Hospital São Paulo, né? E a gente percebe que essa questão que se diz, a medicina, como outras áreas do conhecimento humano, não dá para parar de estudar, e é verdade, porque se a gente teve até alguma felicidade de, por exemplo, poder já, lá na técnica cirúrgica, já teve contato, por exemplo, na época com videolaparoscopia, que não era tão frequente ainda, né, nos ensinos médicos lá naquele início dentro do país, depois de uns anos, você vê, e você buscou esse conhecimento, surge a cirurgia robótica, ou seja, o bom cirurgião, ele é formado na base, mas
o excelente cirurgião, ele vai atrás e assimila os conhecimentos novos para que ofereça sempre o melhor para o seu paciente. Então, eu acho que isso é uma verdade, ou seja, acima de tudo, o médico especialista, o cirurgião especialista, ele tem que ser um curioso e alguém aberto a ir atrás sempre desse conhecimento. Não dá para falar, não, cheguei, agora daqui para frente é tocar o barco com o que eu sei, não, porque outras coisas vão surgir. Ainda mais no conhecimento médico. Não, e a medicina é isso. Cada vez vai chegar um caso mais difícil do que o anterior, né? Quando você acha, é a famosa frase, quando você acha que você entende sobre tudo, mudam-se todas as perguntas, né? Então, você tem que estar em crescente conhecimento, em crescente busca disso. Mas isso aí que você citou é um caso muito interessante. Naquela ocasião, a gente teve acesso na cirurgia experimental a um treinamento da cirurgia minimamente invasiva, no caso a videolaparoscopia, que era o que a videolaparoscopia se lançou no mundo mais ou menos em 1991, 1992. E aí, de repente, a gente está ali na faculdade, aí no quarto ano, quer dizer, pensando talvez em 1998, 1999, e a gente tinha acesso à videolaparoscopia, porque vinha um material de um hospital particular de São Paulo e a gente tinha acesso à videolaparoscopia, sendo que os pacientes do hospital não tinham. E a gente fazia cirurgia experimental em animais para treinamento, para desenvolvimento de pesquisa, mas no hospital não tinha. Uhum. Quer dizer, graças realmente a essa nossa curiosidade, a gente foi atrás de conseguir um equipamento que o próprio Hospital São Paulo, que, puxa, é um dos maiores hospitais que tem aí em São Paulo, no Brasil, não tinha, mas a gente ficava atrás. E na hora que houve esse material, alguns colegas nossos se juntaram para ir aprender. E, de repente, na hora que chega na residência e você realmente já tem aí, ó, agora sim você vai ter o contato com a laparoscopia, você já tem essa bagagem e você chega na frente, você tem uma vantagem. E aí você já faz uma cirurgia melhor no teu paciente porque você treinou ali atrás, né? Então é isso, o cirurgião, ele normalmente, assim que ele decide que ele quer fazer a cirurgia, ele já rapidamente começa a procurar e abraçar e ler e se ligar a equipes para quando você chegar na sua vez, você está preparado para isso, né? Porque no começo você entra numa equipe, tem um cirurgião mais experiente que está operando, mas muito rapidamente é você no comando ali da aeronave, né? Uhum. Se você não souber decolar e pousar aquela brincadeira, você não sai do lugar e o paciente vai se prejudicar. Você tem uma vida humana ali, né? Sim. A busca pelo conhecimento, ela é assim, é fundamental. Senão é o verdadeiro salvar vidas de verdade ali, né? Acho que se prepara para a excelência, acho que é o que todo bom profissional deseja. Ter a curiosidade sempre, acho que... E ter quem ofereça essas ferramentas que, felizmente, esses caminhos a gente conseguiu encontrar e soube explorar no tempo certo. Eu acho que isso é importante também para a galera que vem das fileiras já das suas graduações, ou só das suas pós-graduações, residências, sabe aproveitar os recursos, né? Ou seja, e aí vem uma outra pergunta que sempre é automática, principalmente do pessoal mais jovem, e você vai dizer o que isso tem de papel e o que representou para você. Você tem doutorado, né? Pela Escola Paulista de Medicina. Sempre foi algo consolidado, a pós-graduação, o doutorado. O que isso representa hoje no seu conhecimento e na sua carreira médica, ter feito doutorado? Olha, o doutorado, ele foi uma coisa muito interessante assim, na minha vida. Quer dizer, eu entrei no segundo ano da faculdade nesse laboratório de cirurgia experimental. E desde então a gente vinha fazendo pesquisas científicas. Curiosamente, era um grupo que existia ali de mais ou menos uns 10 alunos. Então tinha alunos do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, do sexto ano e um lá que era da residência. Então, pessoal, e eu era do segundo ano, eu era o jovenzinho, assim, eu era como se fosse lá quase estagiário do pessoal, né? A gente não tinha essa relação assim de estagiário, mas eu era o mais jovem. E aí a gente fez uma pesquisa bastante interessante, a gente encaminhou isso para um congresso internacional, esse congresso foi na Grécia. Puxa, naquela época, né, a gente está falando aí de sair em 1998, a faculdade pagou uma viagem para todo esse grupo ir para a Grécia lá para apresentar um trabalho, e a gente foi num congresso de cirurgia, que era um congresso europeu, um dos principais congressos europeus de cirurgia, da especialidade. E aí, na hora que chegou lá para apresentar o trabalho, eu era, na verdade, talvez a pessoa que mais sabia falar inglês. E era um congresso que tinha que ser apresentado em inglês, porque era na Grécia. Mas eu não era assim, eu não entendia nada de medicina. Eu estava no segundo ano, quer dizer, eu tinha feito as aulinhas de anatomia, uma coisa ou outra, mas eu não tinha a menor condição de chegar no púlpito de um congresso de uma especialidade internacional na Europa, né? Quer dizer, você olha ali, naquela época a gente olhava, nossa, mas Europa, né? Que coisa gigantesca, eles são muito bons, a gente é último mundo. E de repente eu tive que subir
palco ali e apresentar em inglês um trabalho científico que o nosso grupo fez, do qual eu não sabia responder, assim, muita pergunta, porque qualquer pessoa que estivesse lá no congresso, no mínimo era médico, mas a maioria deles era um médico com residência, com super tal. Mas o fato é que isso aí foi interessante porque me fez pegar gosto pela pesquisa. E desde então eu fui seguindo nesse grupo, e depois eu fui seguindo em outros grupos paralelamente fazendo pesquisa. E comecei a pegar gosto, e comecei a ir para congresso. E hoje em dia, assim, outro dia eu estava pegando meu currículo no Lattes para dar uma olhada aí, dar uma nostalgia, né, da minha época aí de faculdade. E eu apresentei dezenas de trabalhos científicos em congressos nacionais, em congressos internacionais, escrevi dezenas de capítulos de livros. Então, assim, eu sempre tive ligado com a produção científica, sempre gostei de pesquisa. E talvez até ali atrás, quando a gente conversou, que eu pensei em ser um cientista, porque eu tinha um tio e tudo mais, eu sempre gostei, assim, de pesquisa. E aí, na hora que chegou a residência, eu continuei fazendo a produção científica e, consequentemente, eu acabei sendo convidado pelo professor, que era o chefe da pós-graduação naquela época. Ele falou: olha, você gosta disso, você tem um talento para isso, você se dedica para isso, você não quer vir fazer um doutorado aqui com a gente? Inclusive, tinha sido, talvez até hoje, eu não sei se houve mais, mas tinha sido o primeiro caso da história de toda a gastrocirurgia em que o chefe da pós-graduação me dispensou do mestrado para eu ir direto para o doutorado, porque eu já tinha um background feito, eu já tinha um histórico que seria um mestrado, né? Porque o mestrado, bem ou mal, seria a primeira parte assim, científica da pós-graduação. E ele me convidou para fazer um doutorado já direto, né? E a partir daí eu comecei a me dedicar nesse projeto, que demorou mais ou menos uns 4 anos. A defesa foi em 2011 e foi, assim, talvez a conclusão de todo o background científico que eu fui adquirindo desde o segundo ano. Então, vamos imaginar aí que do segundo ano até o fim foram 5 anos, mais os 4 de residência. Quer dizer, no fim estamos falando praticamente de 12 a 14 anos dedicado à pesquisa e à publicação. E aí o doutorado foi, na verdade, o encerramento, né, de todo esse projeto. Consagrou a estrada, né? Desde aqueles primeiros passos lá no segundo ano na técnica era até... Era um sonho, né? Era um sonho, de repente houve um convite do professor, e aí com isso... E o interessante é que depois que eu terminei o doutorado, rapidamente o mesmo professor que assistiu a minha tese, veio falar: puxa, Jacques, agora você precisa começar um pós-doutorado, né? Porque isso não tem fim. Sim. Aí você vai fazer o pós-doutorado, a livre docência, aí você fica, né, na carreira acadêmica, e também é uma outra possibilidade muito legal da medicina, porque você tem, mesmo quando você já está assim quase que super especializado, você ainda tem uma série de caminhos para percorrer. Você ainda pode continuar na pesquisa, você pode ir para uma área acadêmica para virar um professor, ou você pode ir para a sua vida privada e trabalhar no consultório, né, como for. Quer dizer, aí nesse momento foi o momento onde eu comecei a me dedicar mais realmente para a parte do consultório, né? E eu acho que, sem dúvida nenhuma, o caminho do teu pai, né, te balizou em muitos sentidos, mas a gente sabe que o começo nunca é fácil, né? Até, obviamente, uma noção que muitos médicos já têm, mas acho que é sempre importante trazer, que uma carreira se constrói paulatinamente. Então, lá lembrando, né, das primeiras oportunidades, quando ainda terminou a geral, começa a residência, as oportunidades que muitos de nós tivemos eram plantões de cirurgia em Sistema Único de Saúde, né? Que a gente tinha os hospitais afiliados e tinha uma oportunidade de dar alguns plantões. Conta mais ou menos como é que se lapidou essa história. Ou seja, começo aqui, meus plantões aqui e acolá, muito Sistema Único de Saúde. Depois alguns de nós acabávamos indo para um hospital privado, dar alguns plantões também. E com isso a questão vai se desenvolvendo, muito ligada à saúde suplementar, depois à medicina privada. Como que você resumiria esse seu caminho até hoje, né, nessa consagração, nos grandes hospitais de São Paulo, com consultório já consolidado? Muito plantão. Muito plantão. Olha, não saberia dizer quantos, mas assim, muitas noites dormidas fora de casa, o que naquela época a gente brincava entre si que a gente fazia uma medicina de ponta. Mas como assim uma medicina de ponta? Não, uma medicina de ponta de cidade, porque hoje eu vou dar plantão em Diadema, amanhã eu estou no Pirajussara dando plantão, depois eu vou dar um plantão no Jaçanã, então a gente deu plantão em Guarulhos, fomos fazer em Mogi Guaçu.
plantão no Guarujá, plantão em todos os lugares, né? E é isso, quer dizer, cada plantão era uma oportunidade de um aprendizado e também, naquele momento, já uma fonte de renda, né? Uma fonte de sustento, porque a boa parte das profissões, você termina, se forma, começa com um trabalho, você já é um profissional, já tem uma carteira assinada, já tem uma renda, eventualmente aí já começa a financiar um carro, um apartamento. A medicina é mais devagar, né? O retorno financeiro é mais lento. A gente demora, né? Na faculdade você não ganha nada ou eventualmente consegue uma bolsa de estudos para alguma pesquisa científica, mas que vai raramente pagar metade dos seus custos. E aí, durante a residência, você tem uma bolsa, mas também uma bolsa assim, muito limitada, né? Em termos de você conseguir assim, começar a iniciar uma vida. E à medida aí que o tempo vai passando, você vai vendo que os seus amigos de outras especialidades estão ganhando bem. Já tem um cara lá andando com um carro novo, já tem um cara que está indo viajar aí para os Estados Unidos, e você está lá ainda trabalhando, né, na faculdade que não ganha muito. Então, o começo dos plantões, você tem uma renda, né? E essa renda vai te ajudar a continuar os seus estudos e começar o seu pezinho de meia ali da história. Então, dei plantão em todos os lugares. No começo, na fase inicial, plantão de clínica médica, porque a gente não tinha ainda o diploma de cirurgia, mas depois que virou cirurgião, aí plantão de cirurgia. E aí, nesses plantões iniciais de cirurgia, talvez, assim, a fase onde a gente aprende as coisas mais na marra, né? Porque um plantão desses, você tá sozinho, você tem que resolver. Plantão na residência, você tem um preceptor, um instrutor, ele vai te ajudar, se tiver uma dificuldade, você tem com quem discutir. Já no plantão da vida, não tem com quem discutir. Quer dizer, você não pode ir lá no plantão com um livrozinho, aí o paciente vem sangrando e você vai olhar no livro e apoia o dedinho aí que eu vou ver aqui no manual como é que eu faço para parar esse sangue, né? Você não tem mais isso. Então, você tem que se virar com isso e aprender. E aí, nessa história, você acaba adquirindo a sua autonomia, né? E você começa a perceber que você já não precisa mais daquele instrutor, porque você aprendeu, você pegou as coisas. Mas foram diversos plantões, em diversos cenários aí do nosso SUS, da periferia de São Paulo, de plantões distantes, plantões que você pegava a estrada e tudo mais. Mas graças a esse conhecimento, hoje, né, a gente consegue resolver aí a grande maioria dos problemas cirúrgicos que vem no consultório. Então, fez parte da solidificação da carreira, né? Eu acho que assim, naquela época, sem plantão, isso não acontecia. E a outra coisa importante é você se ligar numa equipe, né? O cirurgião, ele em geral, ele se liga a alguma equipe médica, onde ele vai pegar um cirurgião mais experiente, em que ele vai aprender técnicas cirúrgicas, vai aprender a conversar com o paciente, vai aprender a fazer diagnóstico, vai aprender até a se localizar dentro do hospital, e a convivência dentro dessa equipe vai te inserindo cada vez mais dentro da especialidade. Então, para quem está começando, assim, residência de cirurgia geral, acabou a residência, vai dar plantão. Vai sair por aí, vai aprender, vai ver o que existe, vai ver o que a medicina te oferece, vai ajudar as outras pessoas, vai pegar acidentes de carro, vai pegar baleado, vai pegar ferimentos aí por arma branca, vai pegar casos terríveis, e é isso aí que vai ajudar a construir, porque a faculdade ela tem assim uma base significativa na sua formação. Mas a partir do momento que você sai da faculdade, você faz um boom de conhecimento muito grande, porque aí é só você ali. Sim. Então, na hora que é só você não tem mais como olhar para o lado, você tem que resolver. E aí você começa a perceber que você tem essa capacidade, porque você desenvolveu, porque você estudou, porque você se dedicou, porque você fez os plantões e toda a parte relacionada com a preceptoria, os preceptores te ajudaram, te ensinaram. Então, você tem isso, mas você só descobre que você tem isso quando você está lá no campo de batalha, quando você está no centro cirúrgico, quando você está no pronto-socorro, aí você descobre. Até então, os primeiros plantões eu ia com uma insegurança gigante, né? Assim, puxa, pré-plantão, lembra? Eu pensei, tenso. Eu falei, nossa, vou ser sincero, acho que eu não gostaria de ser o paciente que vem procurar, porque eu estou inseguro aqui, né? Então, isso aí, primeiro, segundo, talvez aí o 20º plantão eu ainda fui inseguro. Mas chega uma hora em que vira a chavinha e você descobre que it's not a big deal. Você já entendeu, você já sabe resolver a história, né? Então, a vida começou ali. Depois comecei a me engajar mais com equipe cirúrgica. E aí, nisso, à medida que foi funcionando e dando certo esse engajamento com a equipe cirúrgica, eu comecei lentamente a ir parando de dar os plantões, e aí sim eu comecei a parar de fazer a tal da medicina de ponta e comecei a me fixar mais numa área onde eu até hoje trabalho, né? E eu acho que a recompensa, de certa forma, acaba vindo. Ou seja, não só por ter uma hora de trabalho mais reconhecida progressivamente, como
eventualmente, de poder exercer a medicina com toda a qualidade que a gente sempre gosta de oferecer. Se a gente olhar bem, eu acho que a realidade hoje dos hospitais de excelência, particularmente aqui na nossa cidade de São Paulo, não devem para centros médicos de destaque mundial, mesmo nos Estados Unidos. De jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Hoje em dia a gente recebe muito estrangeiro que vem a operar aqui em São Paulo, americanos, muita gente da Europa, eles vêm operar aqui porque muitas vezes a relação médico-paciente ali é muito difícil, né? Eu tenho um colega meu que me contou uma história que ele foi morar em Miami, ele ficou morando em Miami durante uns 6 meses, é um rapaz de mais ou menos uns 45 anos de idade. E quando ele estava morando em Miami, ele teve um quadro de uma tontura, aí ele foi num pronto-socorro, fizeram uma tomografia ali e descobriram que ele tinha um tumor na cabeça. Aí ele foi fazer uma cirurgia, nem saiu do hospital imediatamente, já internaram ele e tal, aí ele fez uma cirurgia, uma neurocirurgia gigante, tirou um tumor grande, uma cirurgia complicada, sei lá quantas horas, 7, 10 horas de cirurgia, ficou internado lá no hospital de pós-operatório e depois ele foi embora para casa dele. Aí ele estava em casa mais ou menos uns 4 dias pós-alta do hospital e aí ele recebeu uma ligação. Essa ligação foi do médico que operou ele. Olha, tal, eu sou fulano de tal, que eu te operei, queria saber como é que você tá. E esse foi o primeiro contato que ele teve com o cirurgião em Miami que operou ele. Quer dizer, ele me contou a história e falou assim, é engraçado, né? A medicina nos Estados Unidos. Quer dizer, eu conheci o cirurgião que me fez uma cirurgia de tirar um tumor da cabeça durante 10 horas seguidas, 4 dias depois, porque ele me fez uma ligação telefônica, eu nem conhecia, não vi. Né? Isso não existe aqui, né? Quer dizer, na nossa medicina aqui, a relação médico-paciente é muito mais próxima. Então, é muito frequente pacientes internacionais vêm aqui porque sabem que aqui a gente faz uma medicina de ponto, os principais hospitais têm a estrutura melhor até do que boa parte dos hospitais americanos e eles vão encontrar essa relação médico-paciente que lá não tem. Então, a gente recebe muito dos pacientes aqui. E pensando, por exemplo, num complemento pós-cirúrgico, se a gente for lembrar a área de oncologia, que é uma área em franco desenvolvimento, ao contrário de 20 anos em que havia disponibilidade de medicações que no Brasil demorava muito para chegar, hoje basicamente os lançamentos são quase que mundiais, né? Ou seja, se discute protocolo oncológico online com centros médicos americanos e sempre visando aquela melhor alternativa para aquele paciente. Então, eu acho que isso acaba sendo também uma felicidade, ou seja, que aquele médico que segue o teu caminho, consegue se estabelecer, tem a sensação e a certeza que aqui ele consegue oferecer um melhor tratamento possível para os pacientes em muitas das situações. Né? Sem dúvida. Não, a medicina aqui ela é muito avançada, né? Quer dizer, e é isso. Na nossa época, para poder aprender um pouco sobre atualizações, você tinha que pegar um avião e ir até um congresso para saber sentar ali para ver um professor grande falar uma novidade, né? Hoje em dia, assim, a gente continua frequentando os congressos, mas você já não vai, assim, muito para ver a novidade, porque a novidade já chegou antes do congresso, né? Na hora que surge a novidade, eles lançam... Eu lembro que a primeira revista que eu assinei, a Revista Médica Científica, era uma revista do Colégio Americano de Cirurgiões, era uma revista que ela vinha pelo correio para mim. Então, só que, puxa, naquela época, né, ela demorava praticamente 2 meses para chegar. Então, eles lançavam a revista lá em julho e eu estava recebendo a revista lá por setembro para poder ler as coisas. E ainda estava super atualizado, porque aqui no Brasil eu recebia a revista. Hoje em dia, não existe mais você receber uma revista pelo correio, ela é toda online. Na hora que ela é publicada, no dia seguinte, o mundo já sabe. Então, o conhecimento chega muito mais rápido para a gente, né? Quer dizer, aquilo que se faz nos Estados Unidos, já se faz no Japão, faz na Coreia e faz aqui. Né? O que depender de tecnologia pode demorar um pouquinho mais, como a cirurgia robótica, por exemplo, que ela começou já nos Estados Unidos muito antes. Eu lembro aqui no Brasil, pouco tempo depois que ela começou, a gente já tinha 10 hospitais aqui que tinham cirurgia robótica, e naquela ocasião nos Estados Unidos tinham 4.000. Quer dizer, aí quando é muita tecnologia, realmente demora. Mas o conhecimento, ele chega bem mais rápido. Então, o que eles estão estudando hoje lá nos Estados Unidos, na Europa, em termos de diagnóstico, em termos de tratamento, a gente já sabe que está acontecendo esse estudo. Então, na hora que saiu, não é nenhuma surpresa, né? Você acompanha praticamente online. Mas naquela época, não. Naquela época, vinha uma revistinha pelo correio, entregava, e aí você pegava, lia, e aí você ficava sabendo, né? Então, hoje em dia, se atualizar é muito mais fácil, e isso é bacana, porque aproxima, né? O paciente que está lá nos Estados Unidos sabe que o médico daqui já sabe o que está acontecendo no mundo, ele não precisa esperar. E é mais um motivo pelo qual o pessoal acaba vindo para cá. Não, e se a gente for partir um pouquinho para trás ainda, na época da iniciação científica, a gente ainda tinha a sorte da Bireme ser dentro da nossa universidade.
Mas lembra, tinha que fazer a solicitação, esperar o xerox chegar, pagar o xerox. Né? E às vezes não tinha, aí você tinha que ir na biblioteca da USP, ou você tinha que ir numa outra biblioteca sair procurando um trabalho científico. Hoje em dia você não precisa nem se levantar da cadeira, né? Você pega o celular, abaixa o aplicativozinho ali, você abaixa todos os trabalhos. Mudou muito, né? Quer dizer, hoje em dia é mais fácil você se atualizar, mas você precisa ter o gás para isso, né? Então é isso, a gente naquela época tinha muito gás. A turma hoje mais moderna precisa ter esse mesmo gás de buscar a informação, porque a informação ela não entra em você, ela não vem como um vento, você tem que ir no fim atrás dela, né? E conta um pouco de uma área que você domina com bastante excelência, Jacques, que é, por exemplo, a cirurgia robótica, que muito se fala hoje em dia, né? Qual o paradigma para um cirurgião, como no teu caso, que já tinha uma formação sólida, tanto em cirurgia aberta tradicional como laparoscópica, quando começou a galgar, né, os aprendizados e a prática clínica da robótica? Porque a gente conversa com muito colega que diz, olha, no começo, uma cirurgia que eu fazia laparoscópica em 2 horas e meia, eu tinha que fazer em 5 horas e meia. Logicamente, hoje em dia eu faço com o mesmo tempo cirúrgico até antes. Como é que é esse contato e qual o papel hoje que você vê na sua prática real da cirurgia robótica dentro da gastroenterologia cirúrgica? Olha, a cirurgia robótica ela veio para ajudar nos procedimentos mais complexos, né? E para os procedimentos mais simples, ela não traz assim tanta vantagem. Para procedimentos complexos, aí sim, porque a ergonomia é melhor, o robô não treme, tem uma visão tridimensional, você tem uma articulação mais completa das pinças robóticas, né? E hoje em dia o robô já está mais disponível, né? Quando eu comecei o treinamento de cirurgia robótica, aí há 10 anos atrás, tinham poucos hospitais no Brasil, né? Em São Paulo, se não me engano, tinham 2 ou 3 hospitais que tinham. Então, para aprender a cirurgia robótica, você tinha que estar ligado nesses hospitais. Até hoje, não são todos os hospitais. Existem bons hospitais, ainda que não tem. São poucos, mas existem. Os bons hospitais, eles vão comprando, mas ainda existem hospitais bons, por exemplo, aqui em São Paulo e nas cidades que não tem. Então, o médico que é afiliado a um hospital que não tem a cirurgia robótica é um pouco mais complicado, porque você vai fazer um curso em outro hospital, às vezes no Brasil, às vezes fora do Brasil, mas se você não tem aonde aplicar a cirurgia robótica, o curso se esvai, né? Esse conhecimento vai embora. A cirurgia robótica é uma cirurgia de treinamento, assim como a cirurgia laparoscópica, assim como qualquer cirurgia, é uma cirurgia que você tem que estar fazendo. Não é que nem bicicleta, que uma vez que você já sabe dirigir, você vai sempre fazer. Você tem que estar fazendo. Então, você precisa estar inserido num ambiente que tenha o robô, né? Naturalmente que as principais faculdades públicas, elas não têm, com raras exceções, não tem cirurgia robótica, né? São poucos os hospitais de ensino públicos que têm um robô, porque um robô é um investimento caríssimo e a manutenção é caríssima, e boa parte dos hospitais, eles têm déficits financeiros, né? Então, não é tão fácil. Ou seja, para você conseguir ter uma atuação, você precisa estar inserido num ambiente que haja o robô. E isso está cada vez crescendo mais, e é bom, porque na minha época tínhamos, no começo, 2, 3 robôs em São Paulo, né? Hoje em dia a gente já tem bastante, mas continua assim crescendo. Então, o momento de se especializar na cirurgia robótica é o momento onde você tem onde aplicar isso. Quer dizer, não faz sentido você querer aprender cirurgia robótica se você vai estar trabalhando no interior ou num lugar onde não tem cirurgia, não tem aparelho. Você acaba não conseguindo desenvolver isso, né? Eu tive ligado em hospitais sempre que tinham essa estrutura e trabalhava em equipes que faziam esse tipo de procedimento e certamente isso aí foi um dos fatores cardinais para eu conseguir me inserir dentro dessa área de atuação, mesmo que eu já estava, né, num outro ambiente, que era uma cirurgia laparoscópica ou cirurgia aberta, coisas que a gente continua fazendo. Quer dizer, hoje em dia a gente tem a capacidade no consultório de oferecer para o paciente diversas opções cirúrgicas, seja cirurgia aberta, laparoscópica, robótica, dependendo, obviamente, de cada caso. Sim, acho que é importante também saber que ter as ferramentas não significa que elas necessitem sempre ser aplicadas. Ou Exatamente. Seja, o bom cirurgião vai ter o seu arsenal e vai saber lapidar dentro da experiência dele, daquele caso, que sempre acaba sendo único, o que ele vai indicar. A curva de aprendizado hoje em dia de cirurgia robótica é menor, porque, na verdade, a ideia do robô cirurgião, né, das principais plataformas, ela é uma plataforma intuitiva. Então, uma vez que você
A laparoscopia, ela é muito menos intuitiva, você opera em 2 dimensões, as pinças têm menos movimentação. A cirurgia robótica, ela é mais intuitiva, então a curva de aprendizado é menor e você mais rapidamente aprende. Mas para você conseguir fazer procedimentos complexos, uma vez que a grande habilidade dela é para procedimentos complexos, você precisa realmente estar mantendo, né, o uso, e aí você depende de trabalhar num serviço que tem essa estrutura. Não, muito bacana. Eu acho que outra felicidade e vantagem de sempre tentar se aproximar ou seguir locais de excelência e grandes equipes, que é aquele velho negócio. A hora que você convive nesse ambiente, é um pouco que natural que você tente buscar, né, a excelência dos seus pares, dos seus colegas, dos seus professores. Né? Mas assim, você não consegue engatar numa equipe, por exemplo, num momento em que você já está aí com 15, 20 anos de formado, né? Então aí vem a necessidade de você começar desde o começo, quer dizer, na época da faculdade, da residência, você já começar a se inserir nesse ambiente, porque dificilmente alguém vai chegar para uma pessoa com 15 anos e falar assim, e aí, você quer fazer uma cirurgia robótica? Quer vir aqui? Ó, eu vou te pagar um curso para você fazer. É muito difícil isso, esses cursos ainda são caros, né? Quer dizer, a habilitação hoje de uma cirurgia robótica é um investimento assim dispendioso. Então, se você está inserido dentro disso, naturalmente acontece. Agora, se você não está inserido, é muito difícil, assim, não é uma coisa natural ainda, né? Ainda não é. Talvez daqui a um tempo eles tenham robôs em todas as instituições, né? Mas você vê, a gente veio da Escola Paulista de Medicina, que é um serviço super de ponta, até hoje não existe robô lá dentro. Quer dizer, estamos no ano de 2025/2026 e até hoje não tem robô dentro dessa instituição, que é uma super instituição. Então, você imagina a dificuldade, assim, de você conseguir, em termos populacionais, conseguir expandir isso para uma boa parte de cirurgiões espalhados pelo Brasil, espalhados pelo interior. É uma coisa um pouco mais difícil. E talvez não precisa, na verdade, né? Talvez realmente o interessante seria deixar os casos mais complexos que vão precisar do tratamento cirúrgico robótico na mão, assim, dos centros especializados, dos hospitais terciários ou quaternários, que vão ter uma condição maior de trabalhar com pacientes complexos e vão também diminuir a curva de aprendizado e vão diminuir complicações pós-operatórias, né? Então, eu acho que assim, não é todo cirurgião que precisa trabalhar com a cirurgia robótica. E talvez a porcentagem daqueles que efetivamente vão trabalhar com isso, ela seja menos da metade ou talvez até menos do que isso, porque talvez não exista esse espaço no nosso país, pelo menos por enquanto, né, pela limitação da tecnologia. Não, mas muito bacana. Eu acho que dá uma visão do caminho, do que a gente encontra realmente nessa estrada e das gratificações, né, de chegar lá, né? E claro que, talvez pela afinidade que a gente tem, histórias conjuntas, a gente levaria aqui o dia inteiro conversando sobre causos e histórias médicas. E eu sempre convido meus amigos aqui que sentam comigo para dividir um caos, uma história médica que entenda ser legal repartir aí com o nosso público. Legal. Eu pensei aqui, uma vez que você comentou desse assunto, eu talvez não vou conseguir fazer um caso, mas eu vou fazer 2. Porque são 2 assim que ficaram marcados na minha cabeça e eu às vezes acho legal contar e queria compartilhar aí com vocês sobre isso. Então, o primeiro caso foi um paciente idoso, um paciente que naquela ocasião ele tinha 101 anos de idade e ele veio no consultório com um quadro de uma hérnia inguinal. E era uma hernia inguinal complicada, porque era uma hernia inguinal que ela fazia alguns episódios de encarceramento, né? Obviamente que um paciente de 101 anos de idade, ninguém quer mexer nele. Mas é um paciente que é um avô de um pediatra, que é amigo nosso e tudo mais, e aí ele trouxe no consultório e ele estava com episódios de encarceramento. Quando acontece uma situação dessas, você precisa operar, porque o risco do intestino ficar preso, ter uma perfuração intestinal, uma complicação que vai evoluir de uma forma muito negativa, é muito grande. Então, nós topamos fazer a cirurgia nele, foi feita uma cirurgia com todo cuidado, anestesia local, né? Fazia tempo que a gente não fazia, porque essas cirurgias normalmente são com anestesia geral, ou às vezes até algum bloqueio loco-regional, mas fizemos com anestesia local, uma cirurgia bem delicadinha e tudo mais, e foi muito bem, né? Eu lembro que ele ficou internado aqui no hospital em São Paulo e ele era, na ala da geriatria, ele era o paciente mais idoso, né? Ele era o único centenário internado dentro do hospital, mas saiu bem, graças a Deus. Senhor Jorge, né? Lembro bem o nome dele. Aí o senhor Jorge volta no consultório depois de uma semana e aí ele vira para mim e fala, tô bem, um pouco aqui, incomoda aqui, um pouco ali, mas estou me sentindo muito bem. E queria lhe fazer uma pergunta, doutor. Doutor, eu posso voltar para as minhas atividades habituais já, né?
Eu pensei, se estava lá no papel, claro, senhor Jorge, imagina, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, né? Por 101 anos de idade, que atividades habituais podem ter? Então, continuei digitando minhas coisas no papel, depois eu parei, poxa, o senhor Jorge é um cara tão inteligente, né? Um senhor tão brilhante, não ia me perguntar isso de bobeira, né? O senhor Jorge, qual tipo de atividade exatamente o senhor está querendo fazer depois de uma semana da cirurgia? Eu queria saber se eu posso voltar a nadar. Né? E eu, caramba, né? Puxa, né? Eu falei, poxa, não, pelo amor de Deus, senhor Jorge, não, é um mês, não. Coisa uma tela, vai arrebentar, não, Deus me livre, né? Mas naquele momento ele falou, posso voltar às minhas atividades habituais? Eu pensei lá que ele poderia, sei lá, querer descer escada, tomar um chá, dar uma volta no quarteirão, mas ele queria fazer natação, né? Então, esse foi um caso muito interessante lá do consultório, porque coisas que a gente não imaginava. E o segundo caso foi um caso muito bacana de uma moça de 28 anos. Ela veio ali para fazer uma cirurgia bariátrica. A moça estava bem obesa, um quadro de obesidade mórbida, IMC bem acima de 40, e ela veio lá no consultório e abriu o coração para mim, né? Ela vira para mim e falou assim, doutor, eu vou ser sincera para você, doutor, eu me acho bonita, eu tô bem comigo. Eu olho no espelho e eu gosto do que eu vejo. Eu me sinto bem, eu vou na praia e eu boto biquíni e tô super bem. Só que eu tenho um problema, eu tenho 28 anos e até hoje eu nunca tive um namorado. Todas as minhas amigas têm namorados, os homens, né, se interessam, mas os homens não se interessam por mim. Talvez pelo meu aspecto, assim, eles não se interessam. Então, na verdade, eu vou ser sincero, eu vim aqui fazer essa cirurgia bariátrica porque eu quero arrumar um namorado. É o que eu quero, tenho 28 anos, acho que tá na hora. Nunca tive, né, todas as amigas tiveram. E, obviamente, que ela tinha os critérios internacionais para isso, fizemos exames, 28 anos, uma moça jovem, e aí fizemos a cirurgia, ela fez um acompanhamento inicial no consultório, e depois passou um tempo sem vir. Meses, talvez uns 8, 9, 10 meses. Em certo momento ela volta ali no consultório, praticamente com 1 ano de cirurgia, ela volta no consultório. Tive dificuldade de reconhecer, né? Por sorte estava escrito na ficha o nome dela, porque na hora que eu vi ela visualmente, assim, não... Bom, a paciente tinha perdido a bagatela de 70 quilos. Caramba. Acho que foi uma das que mais perdeu peso, assim, pós-cirurgia. Perdeu 70 quilos. E ela ainda fez uns apliques no cabelo e, sabe, algum procedimento estético, assim. Ela é uma moça que a gente olhava, ela era uma moça bonita, né? Mas ela estava realmente, assim, bem inchada pela obesidade. Na hora que eu vi ela, assim, uma moça bonita e tal, eu olhei e falei, pô, que bom você aqui, pô, senta aqui. E aí me conta, né? Conseguiu o teu namorado? Aí ela vira, assim, com uma risadinha de lá, fala assim, doutor... Agora, tá chovendo homem aqui na minha horta. Você acha que eu quero namorar? Eu vim aqui pra fazer festa, agora eu tô fazendo festa e tal, né? Então, são dois quadros interessantes. Essa moça, a gente percebe que a cirurgia mudou a vida dela, não só de saúde, mas mudou toda a perspectiva, mudou, né, o conceito. Então, você fica satisfeito quando você vê esses casos, porque são casos que te trazem aí de alguma forma uma recompensa, né? Talvez a principal recompensa que a gente tem. Essa moça aí, eu não sei hoje, isso já faz algum tempo, eu nem sei se ela continua na festa ou se ela se engajou, mas assim, mudou a cirurgia mudou a vida dela, então ela tinha uma vida até um determinado ponto, na hora que ela entrou pela cirurgia, a vida dela mudou e desde então a gente conseguiu trazer esse tipo de impacto. Ou seja, são 2 casos muito interessantes que mostram a trajetória, né, o resultado final de uma trajetória, onde você se dedica, onde você gosta daquilo que você faz, e aí com isso você acaba conquistando resultados interessantes e quem se beneficia com isso são os nossos pacientes. Não, e acho que resume bem que medicina é isso, ou seja, apesar da dificuldade, do suor, das noites sem sonos, da ciência, tem que gostar de pessoa, né? Ou seja, é para isso que o médico, acho que levanta todo dia e volta para casa cansado, mais feliz. E tenho certeza que assim acontece com seus pacientes, é um excelente médico. E tenho essa, não por ser só o meu amigo, mas saber de vários encaminhamentos e familiares e pacientes que passam contigo. E foi muito bom. Acho que inspiramos, temos mini gastos cirurgiões futuros hoje aqui que vão lembrar das suas conversas aí, dos seus causos para... Depois, quando estiverem cansados, falar, não, esse caminho foi solidificado e eu ouvi o Dr. Jacques aquele dia e cheguei aqui. Mas obrigado de novo pela presença. Deixa eu só dar claro. só uma partezinha, uma coisa interessante que me ocorreu agora. Assim, quando eu estava, eu acho que no 4º ou no 5º ano da faculdade, tinha um vizinho, um colega nosso, que era médico, ele já era mais velho, ele tinha uns 10 anos a mais, ele estudava na USP, ele fazia já residência de ortopedia, já tinha assim, a gente já projetava que era um médico de sucesso e realmente se tornou um médico de sucesso. E eu era jovenzinho lá, e aí eu virei para ele, pô, né, me dá uns conselhos aqui, né, o que você pode me dar de conselho? Ele virou para mim e falou assim, de imediato, ele nem pensou, parou, foi quase de medula, de reflexo. Ele falou, olha,
Eu vou dar 3 conselhos para você. E, na verdade, eu queria passar esses 3 conselhos para você que está escutando, que está começando uma trajetória, eventualmente, aí na cirurgia, né? Foram 3 conselhos que ele passou para mim. Legal. Me marcou, a gente está falando de coisas aí de talvez 30 anos atrás, essa conversa, mas ficou na minha cabeça até hoje. Então, ele me falou, são 3 conselhos para você. Primeiro conselho, não case rápido, não case cedo. Porque o médico que casa cedo, você está lá na faculdade já com 22, 23 anos, 25 anos, você casa, você vai começar uma vida um pouco mais familiar, você vai ser mais cobrado de estar em horários, você vai ter mais compromisso, você não vai fazer as 60 horas de plantão que a gente fazia, você não vai ter a dedicação tão grande para a medicina porque você vai estar um pouco dividido ali. Então a primeira dica era não case cedo. Segunda dica, esteja sempre disponível. Sempre disponível. Então, se um professor te chamar para uma cirurgia, vai. Se tiver uma oportunidade de você ir assistir uma cirurgia robótica, vai. Não fique fazendo muitos compromissos para você ter a disponibilidade de poder investir dentro da tua faculdade, da tua residência, da tua formação. E terceiro, não adquira dívidas. Porque se você adquirir dívidas, logo no começo você vai ter que trabalhar, você vai ter que dar plantão bem antes da hora e você não vai poder se desenvolver. Então, eram as 3 dicas que eu falei. Não adquira dívidas, não case muito cedo e esteja sempre disponível. E eu segui essa recomendação e eu acho que foi uma coisa assim, foi um insight meio brilhante que ele teve e eu transmito isso aí para vocês. Acho que é uma coisa legal aí e boa sorte quem quiser saber mais, conversar, tirar alguma dúvida, estou super à disposição aí, o Dr. Rodrigo tem todos os nossos contatos, estamos à disposição, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Imagina, uma honra, Jacques, uma honra ter um amigo de excelência e vamos inspirar futuros médicos aí nos nossos próximos causos médicos. Conto com os nossos telespectadores. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.